O objetivo nosso, o objetivo dessa palestra é que vocês saiam daqui, pelo menos pensando da seguinte maneira: eu sei o que tenho que fazer. Voltando para a minha contabilidade, voltando para a minha empresa, eu sei mais ou menos o que tenho que fazer. Como eu vou lançar o crédito ortogado, como eu vou fazer a redução da base de cálculo, como eu vou lançar o campo observação, as saídas interestaduais, como eu vou fazer a proporcionalidade, podemos dizer assim. Eu acho que aí que é a grande dificuldade, né? Porque a norma saiu aí há 3 dias, então isso gera bastante dúvidas realmente no segmento da indústria têxtil. Nós já temos um pouco de experiência com crédito ortogado, porque o setor de avicultura já tem crédito ortogado, eletroeletrônico já tem crédito ortogado também. E no começo é assim mesmo, gera algumas dúvidas, mas depois a coisa começa a caminhar. Cada empresa tem a sua particularidade, podemos dizer assim. Então, muito provavelmente, vamos sair daqui com todas as dúvidas esclarecidas, mas eu acredito que 95% delas serão esclarecidas. E no dia a dia, aquelas que porventura perdurarem, vão ser esclarecidas aí com o passar dos tempos. Talvez, não sei se a Cefaz, se for necessário, ela sempre divulga normas extras, né, para esclarecer alguns pontos que ainda ficaram obscuros. Isso pode surgir. Muito bem. Decreto Estadual 62.560/2017, crédito ortogado. É importante, antes de nós entrarmos aqui na questão técnica do crédito ortogado, ter uma visão macro do que está acontecendo, né? Então nós podemos nos perguntar, por que o governo paulista ele está concedendo um crédito ortogado para o setor têxtil? Qual é o objetivo disso? Por quê? Bom, nós sabemos que existe entre os estados a famosa guerra fiscal. E nós sabemos também que o ICMS ele é um imposto que cada estado tem a sua legislação. Então nós temos a legislação do estado de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro tem a sua legislação, Paraná tem a sua legislação, Bahia tem a sua legislação e assim por diante. E qual é o objetivo desses estados? O que eles querem para si? Eles querem atrair investimentos, eles querem trazer empresas, eles querem fomentar o polo industrial. Por quê? Quando você tem empresas no seu estado, você gera empregos. Gerando empregos, você gera renda. Gerando renda, você aquece a economia do seu estado. E é isso que todos os governos eles desejam. E qual é o mecanismo que eles utilizam para fazer isso? Incentivos fiscais. Então eles acabam reduzindo a carga tributária para atrair empresas para o seu estado. Desses 20 anos de experiência, eu já vi muitas empresas do estado de São Paulo encerrar suas atividades, porque o ICMS de São Paulo é o maior, 18%, e abrir as suas plantas em Minas Gerais, ir para a Bahia, ir para o Paraná e assim por diante. Então o que o governo paulista fez? E aí nós temos que elogiar muito a participação do Sinditec, assim como foi a participação da APA, assim como foi a participação da BINE, do eletroeletrônico, fazer um lobby, uma pressão no governo, para que o governo possa proteger a economia do estado de São Paulo contra essa guerra fiscal, para que ele não perca as empresas para outros estados. E aí a BINE, temos que elogiar o trabalho da Sinditec, que trabalha junto ao governo estadual. Olha, precisamos proteger as nossas empresas. Tem empresas aqui que vai encerrar sua atividade em São Paulo e vai para outros estados, porque lá ele tem incentivo fiscal e para ele produzir lá é melhor para ele. Aí o que o governo estadual faz então? Não, peraí, então vamos proteger a nossa economia, vamos ajudar o setor têxtil. Aí veio o crédito ortogado. O crédito ortogado ele serve para isso, para incentivar o estado de São Paulo, proteger o setor têxtil do estado de São Paulo, fomentar a economia dentro do estado de São Paulo, que gera renda, gera emprego e desenvolve o estado. Então esse, amigos presentes, é o objetivo do crédito ortogado: proteger a economia do estado de São Paulo, evitar que empresas vão para outros estados, ok? Então é importante saber o motivo, né, o que está por trás de tudo isso, né? Muito bem. Então o decreto estadual 62.560, ele altera o regulamento do ICMS relativamente à redução da base de cálculo e concede crédito ortogado ICMS na saída interna. Interessante, né? Crédito ortogado aqui, já vamos frisar aqui, é na saída
interna. Então, vendas dentro do estado de São Paulo. Crédito otorgado para empresas que vendem dentro do estado de São Paulo. Qual que é o objetivo do crédito otorgado? Ele zera o ICMS para saídas internas pelos estabelecimentos fabricantes da indústria têxtil e de confecção, exceto empresas no regime do Simples Nacional, empresas atacadistas ou varejistas e saída para o consumidor final. Então o objetivo é esse. O crédito otorgado ele quer zerar o ICMS na cadeia produtiva dentro do estado de São Paulo. A gente vai ver na prática daqui a pouco como vai funcionar isso, né? Reduz a base de cálculo do ICMS de tal forma que resulte numa carga tributária de 12% e concede um crédito otorgado com os mesmos 12% na saída de produtos têxteis. Dessa forma, a carga tributária efetiva é zero. Então nós vamos ter uma redução na base de cálculo, veja, uma redução na base de cálculo, não na alíquota, né? E a carga tributária, quando eu vou vender essa mercadoria dentro do estado de São Paulo, ela vai ser 12%. A gente vai ver na prática já já. Eu vou ter 12% tributado na saída, mas ao mesmo tempo eu vou ter um crédito otorgado no mesmo valor. Eu tenho um débito menos crédito no mesmo valor, então o ICMS dentro do estado de São Paulo, para a indústria têxtil, no caso do crédito otorgado, vai ser zerado. Então o governo está desonerando o ICMS na cadeia produtiva do segmento têxtil. O imposto somente ocorrerá na aquisição de produto final pelo consumidor. É quem realmente vai pagar o imposto, então não vai ter perda de arrecadação. Quando a mercadoria for vendida para o consumidor final, vai ser destacado o ICMS normalmente e o governo do estado vai ter a arrecadação. Aqui nós já falamos, pretende estimular a instalação de novas empresas, mais produção, mais emprego e renda para São Paulo. Então o objetivo do governo é isso, né? Desenvolver a região para que empresas abram novas plantas, que geram emprego e aqueçam o mercado interno. Bom, decreto 62, produtos abrangidos, inciso 1 do artigo 52, no anexo 2 do regulamento CMS. Então aí nós temos os NCMs, 54 a 5406, 5501 a 5507, 5902, inciso 2 do artigo 52, no anexo 2 do regulamento, produtos classificados no NCM 50 a 58, 60 a 63, 6319 e por aí vai. Então, todos esses NCMs aqui estão abrangidos aí pela redução da base de cálculo. A redução trazida pelo artigo 52 é da base de cálculo e não na alíquota, né? Então, quando você for vender a mercadoria, acho que você já fazia isso com o anterior, que era 7%, né? Então, você reduz a base de cálculo, só que na nota fiscal você vai sacar 18%. Como você tem a redução na base de cálculo, a sua carga tributária acaba sendo 12%. Então, no caso aqui, nós teremos uma redução na base de cálculo de 33,33% e vamos aplicar a alíquota de 18%. Ou seja, vamos ver um exemplo na prática agora, né? Base de cálculo de ICMS, R$10.000, uma nota fiscal. Redução da base de cálculo, 33,33%. Então essa vai ser minha redução. Então eu vou ter uma nova base de cálculo do ICMS. 6.667. Essa vai ser a nova base de cálculo do ICMS. Então na prática como funciona? Então nós temos uma nota fiscal de venda, nós temos aqui o valor total R$10.000, é a alíquota 18%. Só que eu faço a redução em 33,33%, ok? Vou destacar os 18%, esse é o meu ICMS na nota fiscal, 1.200,06. Aí vocês guardem esse valor aí, porque esse valor ele vai ser exatamente o meu crédito otorgado que eu vou lançar depois no meu livro de apuração na GIA. Bom, estamos vendo aqui o exemplo da redução da base de cálculo, vimos nota fiscal. Muito bem. Informações sobre a base de cálculo reduzida da nota fiscal. Então nós não temos um padrão determinado pela legislação, como eu vou colocar no campo da nota, dados adicionais, a observação que eu estou reduzindo a base de cálculo do ICMS. Então, como sugestão lá nos dados adicionais, podemos colocar assim, base de cálculo do ICMS reduzida em 33,33%, nos termos do inciso 1 ou 2 do artigo 52, anexo 2 do regulamento do ICMS, decreto número 45490.
Então essa é uma sugestão de colocar lá no dados adicionais da nota fiscal. Eu tenho aqui também um exemplo, se a gente quiser ver na nota fiscal. Então tá aí. Dados adicionais, base de cálculo do ICMS reduzida em 33,33%, nos termos do inciso 1 e 2. Então fizemos a redução em 33%, temos a nova base de cálculo reduzida, destacamos 18%. Na verdade, vou destacar 18%, mas o ICMS, a carga tributária, vai ser 12%, conforme determina a legislação. Tá? Segundo a portaria CAT 35, a empresa deverá lavrar um termo de opção no livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência. Então é o modelo 6. Então, eu quero fazer jus à base de cálculo, na redução da base de cálculo, e vou fazer a opção pelo crédito ortogado. Então eu tenho que ir lá no meu livro, modelo 6, né? Modelo de ocorrência, e fazer uma observação. E o modelo que vocês podem seguir é esse aqui, olha, a partir do dia tal, eu vou abrir aqui para vocês o de modelo 6, para ficar mais fácil. Tá meio pequenininho, pessoal, mas depois a gente pode passar isso por e-mail para vocês, tá? Então, o livro de ocorrências, modelo 6, quem faz a opção pela redução da base de cálculo no crédito ortogado, tem que lavrar essa opção, tá? Então, tem que escrever lá. A partir do dia tal, 2017, a empresa X, inscrita no cadastro de contribuintes tal, e com inscrição estadual número tal, endereço tal, declara que passa a utilizar o benefício nas operações internas do Estado de São Paulo, na redução da base de cálculo, proporcional a 33,33%, conforme previsto no decreto 62.560, de 5/5/2017, combinado com a redação do artigo 52 do anexo 2 do regulamento do ICMS, tá bom? Então, livro modelo 6, livro de ocorrências, tem que fazer essa observação lá, fazer a opção pela redução da base de cálculo e do crédito ortogado. Muito bem. Essa opção deverá perdurar por período nunca inferior a 12 meses. Então, após eu fazer a minha opção no dia modelo 6, eu tenho que seguir com esse sistema de apuração, com a redução da base de cálculo ortogado, por um período de 12 meses. Tá? Se depois de 12 meses eu vejo que isso não é interessante para a minha empresa, que eu acho pouco provável, né? Então eu faço a renúncia a essa opção e volto à tributação normal, débito e crédito. Deve abranger todos os estabelecimentos da empresa de São Paulo. É isso aí. Bom, então nós vimos até agora como eu faço para reduzir a minha base de cálculo, ok? Eu acho que aí ficou claro, né? Eu pego o valor da base de cálculo, reduzo em 33%, tiro esses 33%, eu tenho a nova base de cálculo reduzida, eu vou aplicar 18% e eu vou ter uma carga tributária de 12%. Agora, nas vendas dentro do Estado de São Paulo, eu vou ter o crédito ortogado. Então, aquelas empresas que vendem para dentro do Estado de São Paulo, tem as suas saídas para dentro do Estado de São Paulo, eu vou ter um crédito ortogado que vai zerar justamente aquela redução que eu fiz anteriormente na minha nota fiscal de saída, que é esse o objetivo, né? Que a cadeia produtiva tenha o ICMS reduzido a zero. O crédito ortogado deverá ser lançado no campo Outros Créditos, do livro Registro de Apuração do ICMS e na GIA, na Guia de Informação de Apuração do ICMS, a GIA, né? Com a expressão crédito ortogado, artigo 41, do anexo 3 do regulamento do ICMS. Então vamos supor que você fez a sua apuração, você vendeu a mercadoria, aquela nota que nós vimos lá atrás, destacou o ICMS, que deu lá 1.200 alguma coisa, ok? Então você vendeu. Aí no fim do mês agora, como é uma venda dentro do Estado de São Paulo, eu vou ter que lançar meu crédito ortogado para zerar a apuração. Então eu vou lá na GIA, conforme nós mencionamos aqui, e vamos fazer o lançamento aí do crédito ortogado. Então é isso daí. Vou lá na minha GIA ou no meu livro de apuração do ICMS, no quadro crédito do imposto, outros créditos eu vou lançar. Crédito ortogado, artigo 41 do anexo 3 do regulamento do ICMS. Aí vocês vão perceber que o valor que eu vou lançar é o mesmo na nota fiscal lá, né? Então eu vendi, tributei 1.200,06, agora eu estou lançando um crédito ortogado exatamente no mesmo valor, 1.200,06. Então nas vendas dentro do Estado de São Paulo, né, as indústrias têxteis não vai ter ICMS, né? Teoricamente não tem ICMS a pagar. Eu tenho um crédito e um débito no mesmo valor. Então esse é o objetivo do crédito ortogado, é zerar o ICMS na cadeia produtiva dentro do Estado de São Paulo. E isso ele faz com o crédito ortogado. Aí gerou aquela dúvida, né? E agora? Né? O que eu faço? Eu tenho uma minha empresa, ela vende muito para fora do Estado.
operações interestaduais, né? Aí, acho que foi aqui que complicou, né? Porque muitas empresas aí, ela tem atividade mista, né? Eu vendo para dentro do estado, eu vendo para fora do estado. Tem clientes nossos também que vendem muito para fora do estado, né? Vende 70% para fora do estado. E agora? Se eu faço a opção pelo crédito otorgado, né? Lembrando, né, que quando a gente faz a opção pelo crédito otorgado, eu não posso me apropriar dos créditos pelas entradas. Não é isso? Então, as minhas compras de matéria-prima, material intermediário, material de embalagem, energia elétrica, combustíveis, fretes, todos esses créditos, que geralmente entravam na nota oficial, escrituravam no livro de entrada e tomavam o crédito, eu não posso fazer mais com o crédito otorgado. Certo? Aí veio as vendas interestaduais. Aí o pessoal começou a ficar meio de cabelo em pé. Eu falei, e agora? O que eu faço, né? Se eu abrir mão dos meus créditos pela entrada e eu vendo 70%, 80% para fora do estado, eu quebro a minha empresa. Então ficou essa preocupação. Aí eu critico um pouco a Cefaz, porque solta uma norma faltando 2 dias, 3 dias para acabar o mês. Aí fica todo mundo correndo, né? Tentando achar uma resposta, o Sinditec pressionando o governo, reuniões na Cefaz. O que eu faço? É evidente que alguma coisa teria que ser feita, porque aí nós temos o princípio da não cumulatividade, né? Artigo 150 da Constituição Federal. Se eu tributo uma operação na saída, eu tenho que ter a contrapartida na entrada, né? Senão eu estou perdido. E aí veio, né? Para nossa alegria, para as operações interestaduais, o governo dos estados publicou a portaria CAT 35, que saiu 2 dias atrás, né? Autorizando o seu parágrafo 4º que seja acreditado o ICMS destacado no nosso fiscais de aquisição de insumos empregados na fabricação de produtos saídos para outros estados. Aí o artigo 4º, né, da CAT 35 fala assim, observadas as demais regras que disciplinam a vedação, estorno e manutenção de crédito previsto na legislação, o estabelecimento que realizar operações de saídas não amparadas pelo disposto no artigo 41, não amparadas pelo disposto no artigo 41, estou falando do crédito otorgado, tá? Do ICMS poderá acreditar-se do imposto relativo ao respectivo serviço tomado ou à respectiva entrada na mercadoria. Então, o que significa isso? Então, significa assim, em via de regra, eu tenho meu faturamento bruto, minha receita bruta, vamos dizer assim, né? Então, da minha receita bruta, 40% eu vendo dentro do estado de São Paulo e 60% eu vendo para fora do estado. Então, 40% que eu tenho crédito otorgado, eu não vou poder tomar o crédito na escrita fiscal. E com relação às minhas vendas interestaduais, 60% que eu vendo para fora, eu vou tomar um crédito proporcional pelas entradas. É mais ou menos assim que funciona o princípio da não cumulatividade, é proporcional. A fórmula é um pouco diferente, né? A sistemática é diferente, mas vocês vão perceber que se fizer os cálculos vai dar exatamente isso. Quando eu faço o cálculo, se eu vendo 60% para fora do estado, todo o meu ICMS que entra naquele mês, eu vou me apropriar de 60%. E 40% eu vou descartar porque é do crédito otorgado. A gente vai ver isso na prática já já, tá? Dependendo do texto dessa portaria, que as empresas que optarem pela redução na base de cálculo pelo crédito otorgado poderão continuar a se creditar do ICMS sobre a aquisição de seus insumos de produção, empregados na fabricação dos produtos acabados. Entretanto, olha, esse é o ponto, tá? Que eu gostaria de frisar bem para vocês. Entretanto, deverão proceder a um estorno proporcional desses créditos em relação às operações beneficiadas. Então, ao invés de eu fazer assim, vou tomar um crédito, eu vendo 60% para fora do estado, eu vou pegar minha nota e tomar crédito de 60% dos meus insumos. Eu não vou fazer isso. Eu vou estornar o crédito vinculados às saídas com o crédito otorgado. E faz sentido, né? Já pensou, por exemplo, dentro de uma empresa, esse mês agora eu posso tomar crédito nas minhas vendas, lá o percentual deu 60%. Aí eu vou lá parametrizar o sistema, vou tomar crédito de 60%. Como a variação ela ocorre de mês para mês, no mês que vem já é 63%. Aí eu teria que parametrizar todo o sistema da minha empresa para mudar esse percentual. Então seria uma coisa absurda, né? Uma coisa que seria inviável na empresa, imagina as operações das empresas. Então aí, lógico, ser fácil, já seguindo o modelo do setor da avicultura, do eletroeletrônico, então nós vamos estornar no fim do mês, né, aqueles créditos que eu não posso usar porque eu já tenho o benefício do ortogado.
E o que sobrar na escrita fiscal vai ser justamente os créditos vinculados às operações interestaduais, que eu tenho direito de acordo com o princípio da não cumulatividade. O estorno de crédito CMS deverá ser calculado conforme fórmula divulgada na portaria CAT número 3517. As notas fiscais de entrada, vocês vão continuar escriturando o crédito 100%, normalmente. Então, comprou matéria-prima, obrigado. Comprou matéria-prima, material de embalagem intermediário, o ICMS total você vai escriturar no livro de entrada. Vai fazer o que está sendo feito agora. E o estorno ele vai ser feito no fim do mês. Aí nós vamos estornar justamente o ICMS vinculado às operações que têm o benefício do crédito otorgado. Tá? Ok? Então, o que vai mudar aí no nosso procedimento? No fim do mês. Eu vou ter que fazer essa formulinha aqui, essa fórmula, e vou lá no meu livro e vou fazer o estorno. Tá? Acho que ficou mais fácil, né? Vamos lá. Será calculado em linhas gerais na forma de uma fórmula de proporcionalidade entre as operações internas amparadas pela redução de base de cálculo e o crédito otorgado versus a operação interestadual de venda. Então essa é a fórmula aí, né? Formulinha, quem gosta de matemática, E igual a, entre parênteses ali, P dividido por T vezes C, onde? Vamos ver o que significa o que aí, né? E é o valor do crédito a ser estornado. Então, no resultado dessa fórmula no fim do mês, o E ali é o valor que eu vou lá no meu livro de apuração na minha GI e vou estornar esse crédito lá. Como vai ser feito isso? Vamos lá. O item B, média dos últimos 12 meses do valor total das saídas beneficiadas pelo artigo 41 do anexo 3. Esse aqui são as operações beneficiadas pelo crédito otorgado. Então, eu vou pegar meus livros lá dos últimos 12 meses, vou somar todas as minhas saídas dentro do estado de São Paulo, beneficiadas pelo crédito otorgado. Eu vou somar, fazer essa somatória. T, média dos últimos 12 meses do valor total das saídas realizadas. O T eu poderia dizer aqui que é a nossa receita bruta, são todas as vendas. Incluindo aqui, além das vendas beneficiadas pelo crédito otorgado, as outras vendas para fora do estado. Então está tudo aqui. É como se eu tivesse aqui, ó, item B, vendas com crédito otorgado, e o T, receita bruta das empresas, as minhas vendas totais. C é o valor do crédito escriturado no período de apuração. No período de apuração é o do mês. Então, por exemplo, aqui, vocês optaram, nós vamos optar em fazer a redução e o crédito otorgado já para o mês de maio, vamos supor. Então, esse item C aqui é o valor do meu crédito escriturado no período de apuração, no mês. Então, são todas as minhas entradas que eu tenho com crédito CMS no mês de maio, vamos dizer assim, no mês cheio, tá? Não é dos últimos 12 meses, é do mês presente. Porque é em cima dele que eu vou fazer o estorno, tá? Fórmula E igual a B dividido por T vezes C. Então, vamos supor aqui que a média dos últimos 12 meses da minha empresa, das saídas beneficiadas com o crédito otorgado, seja R$100 mil, ok? E meu faturamento, as outras saídas, incluindo as saídas interestaduais, eu tenho um total de R$270 mil. Então, eu tenho aqui saídas com benefícios dos últimos 12 e a minha receita bruta, podemos dizer assim, dos últimos 12 meses, R$270 mil, ok? E o valor do crédito escriturado no período de apuração. Então, eu fui lá no meu livro de registro de entradas e no mês de maio, um exemplo, o meu ICMS creditado foi R$65 mil. Então, aqui é 100% do meu ICMS creditado. Bom, e agora? Como eu vou fazer esse estorno e deixar ali na escrita fiscal só aquele percentual destinado às vendas interestaduais que eu tenho direito, na proporção? 100 mil dividido por 270 vezes 65 mil vai dar um percentual de 0,3703 vezes 65 mil. Nós temos resultado de 24.074,07. Esses 24.074,07 é o valor do crédito CMS que eu vou ter que estornar no meu livro de apuração no fim do mês. Esses R$24 mil aqui, ele representa as operações dentro do estado de São Paulo que eu tenho o benefício do crédito otorgado.
Se eu tenho o benefício do crédito otorgado, eu não posso tomar o crédito pelas entradas. Então essa fórmula me ajuda a achar a proporção para que eu possa fazer esse estorno. Então, dos 65 mil reais que eu tinha lá, eu vou excluir os 24. E o que sobra vai ser exatamente aquilo que eu vendo para fora do estado dentro do seu proporcional. 37 menos 100 vai ser 63%. 63% é geralmente o valor do crédito que vai sobrar lá. Só que é mais fácil para o governo fazer o estorno do que ele falar para, olha, toda nota que entrar você toma crédito de 63%, né? Não seria viável. Eu particularmente acredito que essa fórmula dos últimos 12 meses, né, quando ele faz essa fórmula dos 12 meses, ele vai pegar aquele período que você comprou muito, aquele período que você comprou pouco, aquele período que você vendeu mais para fora, aquele período que você vendeu menos, né? Então, a esse percentual eu acabo entendendo que seja razoável, aí, que não teremos, assim, entre aspas, aí, um prejuízo nesse sentido. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver o dia a dia como é que funciona. Então, embora eu estou estornando aqui o meu crédito pelas entradas, eu estou estornando o crédito pertinente às operações com ortogado, mas é como se eu estivesse falando assim, ó, eu vou deixar na escrita fiscal 60% que equivale à minha venda fora do estado. É isso. Se você fizer a conta, vai dar do mesmo jeito. Então, vocês vão ter esses arquivos, né, esses cálculos, tem que manter isso aí guardado lá, né, no seu arquivo, num período de 5 anos, que é o período prescricional, né, porque o fisco ele pode solicitar essa informação. Vamos ver o estorno aqui então? Então, no fim do mês, eu vou lá no meu livro de apuração do ICMS também, na GIA, aí eu vou no débito do imposto, né, e eu vou fazer o estorno. Eu fiz aquela conta lá, né, dos últimos 12 meses, esses 24 mil reais que eu vou estar estornando, né, do meu livro, é realmente o ICMS das minhas vendas dentro do estado de São Paulo, que eu tenho crédito otorgado, então eu estou fazendo a exclusão correta, e o que sobrar, os 40 e pouco que sobrar, é o ICMS que eu tenho normalmente aí, nas vendas interestaduais. Então esse é o lançamento, pessoal. O estorno do crédito, na verdade, eu vou estornar, vou lançar meus créditos normalmente, né? Só apenas para frisar. Eu vou fazer a operação normalmente, vou escriturar meus créditos normalmente, 100%, né? Das minhas entradas de matéria-prima, matéria de embalagem, intermediário. Aí no fim do mês eu vou fazer aquela formulinha, que é o proporcional das minhas vendas dentro do estado, as minhas vendas fora do estado, vou achar um percentual, vou aplicar e vou fazer o estorno. Dado alguns detalhes que devem ser considerados quanto ao cálculo proposto na portaria, então a Planeges nós colocamos à disposição para estar fazendo esse estudo junto com vocês, porque algumas dúvidas ainda vão surgir, como está surgindo agora, né? Algumas particularidades. Então vocês podem contar conosco para ajudá-los a esclarecer essa dúvida, né? É uma dúvida bacana que pode também estar servindo para outras pessoas também, tá? Queremos agradecer a atenção, a presença de todos.